5 cactos e dicas de como cultivar estas lindezas. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E aqui nesse vaso reciclado, gente, isso era um vaso de plástico, uma banheira, né, uma bacia, na verdade uma bacia de plástico. Eu revesti ele com cimento, o que eu fiz? Eu usei aquela técnica que tem muitas pessoas que ensinam na internet. Se alguém quiser, né, é só procurar, gente, né? Que eles usam tecido embebido com cimento. Então eu passei, né? Eu revesti toda a bacia com o tecido com cimento e depois eu passei, né, uma camada bem fininha de cimento ao redor para dar o acabamento. Olha só que legal que ficou muito bom. Eu já fiz com esse propósito, porque eu queria fazer essa bacia de cactos. Eu já tinha algum tempo que eu queria colocar esses meus cactos no tempo, cultivar eles no tempo, né? E eu fiz com este propósito. Então aqui eu tenho 2 espécies de cactos. Eu vou deixar, gente, na tela a identificação deles, que agora eu não lembro certinho. Eu vou estar procurando certinho e vou estar colocando para vocês aqui na telinha, tá? Desse aqui, que dá uma flor branca, maravilhosa. E essa aqui, ele dá uma flor cor-de-rosa linda também. Todas as flores deles são noturnas, tá? E ele começa a florir a partir de novembro até março do outro ano. Ele começa em novembro de um ano, né? Finalzinho, novembro, até março, tá? Então é nessa época mais quente do ano, no verão, que eles soltam as florações. São cactos de muito fácil cultivo. Eles se propagam muito rápido, gente. Eles vão soltando esses bebezinhos, ó. Vendo? Ali já tem um, ali já tem outro, ó. Eles vão soltando essas bolinhas ao redor. Aqui já tenho mais, ó. E, como eu falei para vocês, em novembro, mais ou menos novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, esses cactos, eles começam a florir e é maravilhosa a floração. Desse aqui é um rosa maravilhoso, muito lindo. E esse aqui é branco, tá? Maravilhosa também, muito cheirosa, um perfume maravilhoso. Não, né? Quem acredita, né, que em cacto vai ter uma floração tão linda? O único problema é que elas duram uma noite só. Eles abrem à noite e de manhã, quando o sol começa a surgir, elas já começam a murchar. Então aqui eu tenho essa bacia maravilhosa, é cultivada no tempo, sol pleno e por enquanto quem está regando é a água da chuva, né? Não sou eu que controlo, tá? Deu bem certo, é um substrato bem airado, com muito carvão, bastante pedra. Eu fiz também uma drenagem bem grossa, gente, mais ou menos aqui, ó, tem muito pouca terra, tá? Porque não precisa, né? Os cactos são de lugares áridos, então não precisa de tanto substrato assim. Então tem pouco substrato, bastante carvão, bastante pedrinha, para, né, quando chover essa água entrar e logo já sair. Olha que lindos. Outro cacto maravilhoso que fica pendente, que eu tenho muita facilidade em estar cultivando, é o cacto amendoim. Eu cultivo ele em local coberto, não cultivo no tempo para estar diminuindo o crescimento dele, porque eu não gosto quando ele fica muito comprido assim, ó. Eu gosto quando ele fica bem toquinho mesmo assim, ó, né, com os toquinhos bem curtinhos. E para obter esse efeito, gente, a gente tem que cultivar ele, né, com bastante sol e poucas regas, tá? Bastante sol e poucas regas, você vai ter um cacto assim, mais compacto, né? Ele fica muito bem, né? Quanto mais sol você der, melhor, porque se você não der bastante sol, ele vai dar cochonilhas. É um cacto que dá muita cochonilha, então você tem que ter ele em um local bem arejado, com bastante sol, tá? Aqui eu já consigo fazer muitas mudinhas. Eu tenho um vaso dele em casa maravilhoso. Gente, se vocês quiserem ver o vaso, eu postei ele no meu Instagram, eu fiz um Reels maravilhoso, tá? Então quem não conhece o meu Instagram é @suculentas da Rutinha, me sigam lá. Lá eu posto também muita coisa que acontece aqui no meu jardim. E eu tenho um Reels, tá? Com o vaso que eu tenho dele em casa, maravilhoso, tá muito lindo. É um vaso meia-lua que eu cultivo atrás de casa, ele pega o sol da manhã e ele está ficando todo pendente. Então, né, como que ele fica pendente? Ele vai crescendo
uma bolinha dessa em cima da outra. E ele vai ficando pendente. Não é que ele cresce e fica comprido assim, não. É que ele cresce, uma bolinha em cima da outra, e é onde ele fica pendente. Estou pensando em fazer um outro vaso dele. Eu tenho só esse aqui no sítio. Eu tenho outros, mas são bem pequenininhos. Eu quero obter mais um vaso cheio dele, porque ele é muito bonito, né? Eu acho o cacto amendoim muito bonito. E a floração também. A floração desse cacto é maravilhosa, gente. É muito linda. O terceiro cacto, gente, eu vou deixar esse cacto, que também é um cacto amendoim, porém esse é de floração amarela. O outro que eu mostrei para vocês, ele dá uma floração avermelhada. Esse já é uma floração mais amarelada, puxada para um laranja. E o tronquinho dele, como vocês podem ver, ó, é mais grossinho. Sempre cultivei ele aqui. Esse ele já tem um crescimento um pouco mais lento, tá? Muito sol, como vocês podem ver, ó, a coloração dele tá dessa forma, porque ele recebe muito sol. E também começa a florir a partir, né, de novembro, dezembro, quando o tempo esquenta. Verão, né, os cactos, eles começam a soltar florações. Também molho muito pouco, tá? Como o cacto amendoim, esse eu também molho pouco, né? O que eu cultivo no tempo é o tempo que molha, né? É ele que se encarrega. O que eu cultivo em local coberto, gente, eu rego muito pouco, principalmente os cactos. Agora no inverno, às vezes eu chego a regar uma vez por mês só, tá? Como ele tem bastante reserva de água, né? Isso aqui é tudo reserva de água, gente. Então não há necessidade de fazer tantas regas assim. E tem dado bem certo. Eles não apodrecem e eles não adoecem. Se você molhar muito, ele vai esticar muito, ele vai crescer muito. Tem o problema também de dias muito úmidos, né, como aqui no sul, dele apodrecer e de dar muitas cochonilhas também, tá? Dessa forma, eu consigo, né, ter os cactos mais saudáveis e consigo cultivar eles sem problemas e sem estresse nenhum. Então, o próximo, gente, que eu vou mostrar para vocês é o Piloso cereus Gounelli, ou cacto chique-chique. Então, eu tenho o meu chique-chique aqui, ó, lindos, tenho 4 aqui maravilhosos. Deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês. Olha só os espinhos desse camarada. Cultivo ele lá no cantinho da estante já por isso, né? Porque os espinhos não são fracos. Controlo muito bem a quantidade de água, até para ele não crescer muito, que eu não quero que ele cresça muito. Cacto muito grande, muito espinhoso. A gente tem que tomar cuidado, né, gente? Então, né, ó, tá vendo essa partezinha ali que tá um verdinho mais clarinho? Isso aí já é crescimento novo. Então eu já percebi que, né, eles estavam em dormência agora no inverno e eles já estão começando a acordar, ó, já estão começando a crescer, tá vendo? Dá para ver bem a diferença, né? O crescimento deles já estão começando a crescer. Começou a esquentar, eles já começam a crescer. Então o quarto, e aqui esses dois eu vou ficar devendo a identificação, porque realmente, gente, eu nunca achei a identificação desses dois aqui. Se alguém souber, por favor, deixem para mim. Ó, eu tenho esse, olha que maravilhoso. Então também controlo muito bem as regas. Deixa eu tirar aqui com muito cuidado e zelo, gente, porque esse espinho não é fácil. Ele tem tipo um anzolzinho nas pontas. Então, ó, tá vendo ali, ó? Ele é meio viradinho. Ai, quando isso entra na pele, não é fácil. Então, por isso que eu tenho muito pouco cacto, né? Porque realmente, infelizmente, não tem como, a gente se machuca manuseando eles. E esse outro aqui também, maravilhoso também. Eu acho eles muito lindos, né? Eles são muito bonitos, mas a gente tem que ter muito cuidado. Então, por isso que eu tenho poucos cactos, né? Os que eu tenho, eu cuido com muito carinho, porque eles são muito lindos. E como eu sempre deixo bônus para vocês, né? Já disse, mostrei 5, mas vou estar mostrando mais alguns aqui, porque eu quero falar mais um pouquinho sobre como eu cultivo os meus cactos, né? Aqui eu tenho o rabo de gato. O rabo de gato eu não introduzi ainda no tempo, gente, porque ele é novo, né? Eu tenho esses dois maravilhosos aqui, eu vou até deixar eles crescerem mais um pouquinho para estar cortando e fazendo mudas, né? É dessa forma que a gente faz mudas com os cactos, né? Alguns a gente tira a mudinha, alguns a gente tem que, infelizmente, tem que cortar. Você vai ter que cortar para obter mudas. Deixa eu mostrar ele bem de pertinho. Olha que lindo.
maravilhoso. Então o rabo de gato eu cultivo ainda em local coberto, controlo muito bem as regas. O substrato é o mesmo substrato, na verdade não é o mesmo substrato. O substrato é o mesmo que eu uso com as suculentas, porém o que eu faço? Eu coloco mais carvão, coloco pedriscos também, né? Deixo ele mais airado e uso também mais perlita para ele ficar bem mais airado, tá? Porque, né, como eles são, os cactos, eles têm uma reserva muito grande de água, então eles não necessitam, né, de um substrato muito que se fique encharcado, que seja muito úmido, gente. Então a gente tem que estar tomando cuidado com isso, tá bom? E deixa eu mostrar para vocês, aqui eu tenho um vasinho, gente, ó, que eu fiz daquele outro ali atrás, ó. Se alguém souber a identificação desse cacto maravilhoso aqui, por favor, deixem para mim. Olha que coisa mais linda. É lindo, né? Eu tenho que cuidar. Esse aqui eu já molhei um pouquinho mais, dá para ver, né? Que ele tá bem viçoso. Não dá para molhar muito. Olha o tamanho. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele no local para mostrar os espinhos para vocês. Gente, como que eu faço que não tem um lugar para mim colocar? Tá tudo cheio. Peraí, vamos conseguir aqui, ó. Deixa eu colocar a mão aqui só para vocês verem o tamanho dos espinhos. Olha, gente, olha o tamanho. E aquilo que eu falei para vocês, né? Ele tem tipo de um anzolzinho, não sei se vocês conseguem ver. Esse anzolzinho, quando entra na pele, não é fácil. É muito lindo, maravilhoso. Na verdade, esses dois aqui foi a minha filha que escolheu, a Maiara. A Maiara gosta muito de plantas mais exóticas e ela gosta muito de cactos. Esses dois foram ela que escolheu. A gente foi numa floricultura, né? Adquiriu algumas plantinhas e ela escolheu esses dois cactos. Esses dois cactos, eles já me acompanham, foi na pandemia, antes da pandemia ainda, mais de 3 anos, tá? Então eu tenho mais de 3 anos, ele já, e eu controlo assim, né? Não molho muito, dou muito sol para eles, olha que lindos. E dessa forma que eu vou cultivando essas lindezas. E eu não podia deixar de mostrar, né, gente, eu disse 5, mas eu já mostrei bem mais de 5, né? O meu lindão aqui, o meu rabo de macaco maravilhoso, totalmente cultivado ao tempo, olha que lindo. Muito lindo, né? Maravilhoso. E aqui eu tenho uma mudinha dele, ó, só que essa mudinha não foi daqui, tá, gente? Eu trouxe de casa. Olha que lindo que ele está. Maravilhoso. Olha o formato, né? Entender essas plantas, não tem como entender, né? Olha que coisa linda. Maravilhoso. Muito lindo, muito saudável. Esse eu cultivo ali na estante vermelha, do lado da casa, pegando o solzinho da manhã. E já esse está totalmente ao tempo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha que lindo. Ó, tá começando a vir crescer, a gente percebe que ele está começando a crescer, né? Agora começou a esquentar, eles já estão dando uma crescidinha, né? Olha que lindão. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixem nos comentários. Se vocês querem que eu mostre para vocês meus outros cactos, porque eu tenho mais, né? Eu tenho que tirar esses matinhos daqui. Olha ali, gente, o brotinho ali, que coisa fofinha. Que coisa fofinha, o brotinho novinho vindo ali, ó. Então, se vocês querem que eu mostre outros cactos, né, para vocês, que eu quase nunca mostro, deixem nos comentários. Tem alguma dúvida, deixem nos comentários também. Então, aqui, né, vou falar um pouquinho sobre esse vaso. Praticamente a metade é drenagem, então um substrato com bastante carvão, bastante pedriscos, tá? Para ficar bem airado, né, bem leve, para quando chover, porque esse fica no tempo, né? Então, quem vai controlar vai ser o tempo. Se chover demais, ele vai ficar aqui. Então tem que ser bem drenável, tá? Para dar certo. Então, um substrato bem drenável, faça um substrato mais leve do que as suculentas, tá? Para as suculentas, nos cactos eu deixo mais airado, com mais carvão, mais pedriscos, mais perlita, tá? Mais airado. E, né, em local coberto eu controlo as regas, molho muito pouco, às vezes até uma vez só por mês. Já no tempo não, já no tempo é diferente. No tempo, eu não sei explicar para vocês, mas é dessa forma que eu cultivo e dá certo, gente, tá? No tempo elas se viram, elas ficam muito bem adaptadas, ó. É um local bem airado, né? Bastante vento. Olha que ventinho gostoso, gente.
Amanhã a gente tem previsão de chuva já, vai chover bastante e pega bastante sol. Então, gente, era isso que eu tinha hoje para vocês. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.